Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Professora Gisele, bom dia. Um dos assuntos mais comentados no momento é essa nova tecnologia de inteligência artificial, o ChatGPT, que gera respostas em texto sobre os mais diversos assuntos. Mas ele erra muito, não é? O que provoca esses erros, professora? Muitos dos erros do ChatGPT vêm do universo de dados que foi utilizado para fazer o seu treinamento. Um treinamento muito arrojado, muito inovador, isso não se pode desprezar, que é um modelo baseado aí no que os cientistas da inteligência artificial chamam de linguagem natural, que é capaz de prever o encadeamento das palavras, das frases e das ideias. E isso tudo teve por base 8 milhões de textos dos mais variados estilos e formatos, todos em inglês, que foi utilizado nesse treinamento. E qual a consequência disso, professora? A consequência é que o programa, quando nós falamos, entre aspas, com ele em português, ele está respondendo fazendo uma tradução automática, tudo tão rápido que você nem percebe. Nessa tradução, o que vai aparecer como falha para nós são as lacunas do treinamento, ou seja, que não continham suficientes referências a autores ou personalidades ou obras criadas em outro idioma que não seja o inglês, porque esses 8 milhões de textos são todos vindos de páginas públicas da internet. E é aí que a coisa fica complicada. Há 20 anos atrás, nós dizíamos que quem não estivesse no Google morreria. Hoje, o grande perigo é que o que não esteja contemplado em um grande número de páginas públicas escritas em inglês, o ChatGPT é capaz de matar em vida. E é esse que é o checkmate, o nó górdio do momento. Isso não quer dizer que nós não estejamos presenciando uma das viradas mais importantes e interessantes na nossa experiência cultural e na nossa relação com as máquinas. Nós continuamos esse assunto na semana que vem, falando também dos recursos que traduzem textos em imagens. Eu fico por aqui e até a próxima. Esta foi a professora Gisele Beigelman, que conversou comigo, Márcia Vanza. Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, a inteligência artificial hoje em dia cria um grande dilema. Explique melhor isso. Demissões em massa por e-mail, o inverno cripto, ou seja, forte desvalorização das criptomoedas nos últimos 6 meses, as maiores empresas do universo digital afetadas e a emergência com intensidade sem precedentes da inteligência artificial. Guerra eletrônica, guerra dos chips, um confronto entre os Estados Unidos e a China que vai das acusações de espionagem ao controle sobre aplicativos usados por milhões de consumidores. Esse é o quadro atual. Os confrontos digitais estão presentes também no campo de batalha entre os Estados Unidos e a OTAN de um lado e a Rússia de outro no território da Ucrânia. São novas formas de guerra cibernética que vão do uso de drones ao rastreamento de tropas a partir do uso do celular pelos próprios combatentes em suas trincheiras. Todos esses fatores colocam a história da tecnologia num momento absolutamente crítico
em que a opção entre criação e destruição vem para primeiro plano. Estamos ficando mais inteligentes para matar ou para viver? Professor Gilson, como a inteligência artificial afeta este cenário? Será que a inteligência artificial funciona sozinha, sem brincar com a inteligência humana? Que afinal é quem faz a pergunta ao bot, ao ChatGPT e outras ferramentas. Quais são os novos espaços da criatividade, da inovação e da invenção de novas formas de viver? Será que a gente está terceirizando a nossa inteligência para robôs e outros artefatos tecnológicos que são muito propícios à espionagem, à violação da privacidade, da intimidade? Isso quando não se trata de estímulos à vigilância, à violência e à ruptura da ordem democrática e do Estado de Direito. Há também o que já parece uma pandemia de problemas de saúde mental, afetando especialmente as crianças e os mais jovens. Nós vamos ver novos mercados de consumo gigantescos nos Estados Unidos, na China e em outros lugares, ou cada vez mais a ampliação dos meios de produzir controle, bolhas de opinião e ansiedade, depressão e outros transtornos que afetam nossos modos de comer, de dormir e até de criar laços sociais. A destruição digital em massa pode deixar as instalações físicas, as infraestruturas das cidades relativamente a salvo. É o controle dos corpos, dos comportamentos e dos desejos que veio para primeiro plano, sem que as políticas públicas voltadas à cidadania avancem com a mesma rapidez. A água, as fontes de energia, os territórios férteis, eles escapam a esse bombardeio digital ou são poupadas por drones e mísseis que usam tecnologias de alta definição para atingir o alvo. Lembra muito aquela cena do filme 2001, Odisseia no Espaço. O macaco descobre um osso que vira uma ameaça ou até uma arma. Nós estamos diante de ferramentas que também podem servir para abrir caminhos, projetar novas formas de morar, de circular nas cidades. O mesmo pedaço de madeira, de ferro, pode servir para ameaçar, mas também pode ser uma alavanca para deslocar pedras, criar novos espaços de convivência e assim viver em segurança e harmonia entre os humanos e também com a natureza e o planeta. Professor, qual o impacto ambiental e em fontes de energia para fazer a transformação digital? O consumo de energia elétrica, associado a essa nova fronteira tecnológica e digital, é o grande calcanhar de Aquiles de todo o sistema. Além das questões éticas, políticas e geopolíticas que estão colocadas quando projetamos uma expansão infinita do consumo digital que depende da fabricação de interfaces com uso intensivo de plásticos, produtos químicos e metais raros. O fato é que o planeta já passou do ponto em termos de proteger fontes de energia, de água e, portanto, há uma ameaça também a fontes de alimentação saudável. É uma oposição evidente entre a transformação digital acelerada e o uso de recursos naturais e humanos de forma sustentável. A gente volta daqui a 2 semanas com mais notícias e comentários sobre as tendências da economia digital. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Olá, doutor João Paulo Lotufo, bem-vindo a mais um ano de boletins aqui na Rádio USP. E para começar, a gente traz aí um exemplo de combate ao uso de álcool na Europa. É isso mesmo? A Guarda Rodoviária Nacional, em reportagem da TV de Braga, em Portugal, nesse carnaval ela realizou uma operação intensiva de patrulhamento das estradas e em relação à bebida alcoólica, principalmente nas zonas com festividades associadas ao carnaval. Durante essa operação, diz a reportagem, foram fiscalizados mais de 38 mil condutores, tendo sido detectados mais de 750 condutores com excesso de álcool, dos quais 412 foram detidos por possuírem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro. Nesse período, registrou-se 1.922 acidentes, dos quais resultaram em 4 vítimas mortais, 45 feridos graves e 570 feridos leves. Qualquer semelhança com o nosso carnaval não é mera coincidência. A BBC News publicou em janeiro de 2023 que o Canadá tem novas recomendações nacionais apontando que não há quantidade segura de ingestão de drinks alcoólicos.
Se uma pessoa escolher beber, de acordo com o documento, o máximo de 2 drinks por semana é uma quantidade considerada de baixo risco pelas orientações apoiadas pelo governo de lá. As diretrizes anteriores recomendavam um máximo de 10 drinks por semana para mulheres e 15 para homens. A principal mensagem dessa nova orientação é que qualquer quantidade de álcool não é boa para a saúde, disse já Erin Robin, cientista sênior da Public Health Ontário e membro do painel de especialistas que desenvolveu essas diretrizes. E ele termina dizendo: se você beber, quanto menos melhor. Dr. Lotufo, o que diz esse relatório do Canadá, hein? Esse relatório de quase 90 páginas do Centro Canadense de Uso e Dependência de Substâncias descreve vários riscos à saúde associados ao que antes era considerado baixo consumo de álcool. De acordo com eles, mais de 2 cervejas de cerca de 340 ml com 5% de álcool ou uma taça de 140 ml de vinho com 12% de álcool trazem um aumento nos resultados negativos, incluindo o câncer de mama e cólon. A informação pode vir como um baque para cerca de 80% dos adultos canadenses que bebem. E eu digo que ela será imposta por lá. Preso em Barcelona desde 20 de janeiro por suspeita de estupro, Daniel Alves disse para sua esposa que não se lembra de nada do que aconteceu na boate. Ele alegou que estava embriagado nessa noite em que esteve nessa casa de shows. Nada justifica a sua atitude, mas difícil acreditar que o álcool não o influenciou em sua atitude. Até quando o Brasil vai permitir uma política favorável à indústria de bebida? Com várias mortes de atitudes impensáveis, a punição tem que ser exemplar e não é mais aceito que a legislação no país, no Brasil, não progrida positivamente. A sociedade tem que cobrar isto dos governantes. Felizmente, já encontramos jovens que não bebem ou jovens que bebem pouco. A responsabilidade é de todos, inclusive da família. Abram os olhos. Um grande abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo.